Fala, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz seja com o coração de todos vocês. Eu estou gravando essa aula posteriormente à aula que foi originalmente ministrada, porque eu acabei me esquecendo de gravar a aula durante a aula. Então, estou gravando isso aqui para vocês, meus irmãos que vão assistir e fazer o resumo de aula, tá bom? Depois de nós termos passado ali, vendo o papel da liderança bíblica, liderança masculina, sobre as nossas esposas, dentro dos nossos lares, né, sobre a vida dos nossos filhos, na outra lição. Hoje nós vamos aprender a respeito daquela qualificação necessária, sobretudo para o presbiterato. Não que os diáconos não precisem dela, ela é desejável, ela é benéfica quando eles a possuem, mas é uma exigência bíblica, principalmente para os presbíteros. Um diácono pode ser um diácono sem que ele tenha esta qualificação, mas um presbítero não pode, que é a habilidade para ensinar, ser apto para ensinar. Então, nesse nosso curso de formação de oficiais, aqueles que anseiam o presbiterato precisam saber que para serem presbíteros, eles precisam da aptidão, da habilidade para ensinar, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Uma coisa que eu quero lembrar aqui é de onde que vem isso? Das Escrituras. Então, onde é que estão os fundamentos dessas qualificações? Ali em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito, capítulo 1, a partir do versículo 5, né? Então, vamos começar fazendo a leitura deste nosso texto e depois nós vamos fazer uma breve oração. É necessário, portanto, que o bispo, que é sinônimo para presbítero, pastor, seja apto para ensinar, 1 Timóteo 3, 2. E Tito 1, 5 ao 7 diz, porque é indispensável que o bispo seja apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina. Preste atenção. Não basta ser apegado à leitura bíblica, a amar a Bíblia. É necessário que seja apegado à Bíblia, mas que a interprete segundo a doutrina. E é por isso que os nossos símbolos de fé, que nós vamos estudar a respeito deles posteriormente nesse curso, são fundamentais, porque eles são a síntese da doutrina bíblica. Eles são uma interpretação daquilo que as Escrituras nos ensinam. Então, ele seja apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Vamos orar. Senhor, obrigado pela graça da revelação que o Senhor nos deu. A revelação de si mesmo, de maneira que nós te conhecemos a Ti. E porque o Senhor se fez conhecer de nós, ou a nós agora podemos te conhecer. Porque se o Senhor não houvesse esse manifesto, por mais que nós buscássemos, nós nunca o encontraríamos. E agora que o Senhor quis se dar a conhecer, dá-nos um coração para querer conhecer-te também. E conhecendo ao Senhor, que o nosso coração se incline para a revelação que tu nos deste. Abençoa-nos neste tempo, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vontade de espirrar, desculpem. Meus irmãos, até semana passada, como eu falei, nós estávamos falando sobre a liderança masculina no lar, né? Sobre a liderança, sobre as nossas esposas, sobre os nossos filhos. Hoje nós vamos começar a examinar e nós vamos estudar durante um bom tempo essa questão da aptidão para ensinar nesse nosso curso. Hoje nós vamos começar a examinar esse requisito bíblico exigido para aqueles que querem ser pastores, presbíteros, que é ser apto, estar apto para o ensino. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção hoje, nessa nossa lição, é que o ensinar ele é um padrão que foi estabelecido pelas Escrituras para todos os presbíteros. Quando a gente pensa na igreja, nós podemos identificar 4 contextos que todos nós ou estivemos ou estamos, que foram comuns a cada um de nós, a todos os crentes. Todos nós, repito, ou estamos ou estivemos em alguns deles. Quais são esses 4 contextos bíblicos que nós podemos identificar na história, sobretudo na história da igreja moderna? Primeiro, é aquele contexto onde existe um ensino bíblico sólido, existe um ensino bíblico
teológico robusto. Então, nessas igrejas, normalmente você vai encontrar pregação expositiva, doutrina do evangelho sendo ensinada constantemente, a revelação de pecado ou denúncia de pecados, a pregação da graça, as nossas confissões de fé, os nossos símbolos de fé, a história da igreja é ensinada e é fortemente enfatizada a unidade do corpo de Cristo. Então, esse é o primeiro contexto. O segundo é o contexto daquelas igrejas onde existe o ensino básico, mas é um ensino básico que é prolongado. Sempre existe esse ensino básico, não há uma progressão dele. Ali, normalmente, a gente encontra pregações tópicas, pregações moralistas, que são motivadas, que é uma espécie de motivação a ser uma pessoa melhor. Não há ausência do ensino, sempre há o ensino. Mas o alimento ali, ele nunca é robusto, ele é sempre um alimento raso. Ele nunca leva aqueles crentes à maturidade. Pelo contrário, o que esses ensinos, esses ambientes produzem é uma dependência dos líderes, que precisam dizer para os seus membros o que eles devem e o que eles não devem fazer o tempo todo. Esses crentes, nestes contextos, eles não amadurecem no sentido de aprender a tomar as suas próprias decisões baseadas naquilo que Deus nos ensina a partir das Escrituras, aprendendo os seus mandamentos e os princípios ali estabelecidos para nós crescermos em sabedoria. O terceiro contexto é aquele onde acontece um ensino escasso, o ensino eventual da verdade. Isso acontece em igrejas em que boa pregação só acontece quando há algum tipo de evento. Então, pastores de fora são convidados, eventos especiais acontecem, mas no cotidiano o que predomina é um ensino que é emocional, que é um ensino motivacional, que é um ensino psicológico, mas não um ensino substancial das Escrituras. E por fim, o último e o pior de todos os contextos, e é o que tem sido muito crescente na igreja brasileira contemporânea, é o contexto onde não há nenhum ensino das Escrituras. É onde há aquelas igrejas heréticas, essas igrejas neopentecostais, universal, igrejas como os Adventistas do Sétimo Dia, as Testemunhas de Jeová, a própria Igreja Cristã Maranata. Então o que acontece? Ali, ou a Bíblia não é nada ensinada, ou quando ela é ensinada de forma torcida, de forma corrompida. Então o que acontece é que essas igrejas, elas não promovem nada da verdadeira fé cristã e por isso nós somos reconhecidos como Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, como eu já havia dito, todos nós ou estamos ou já estivemos em algum destes 4 cenários. Eu mesmo, meus irmãos, comecei minha caminhada de fé em uma igreja que mesclava algumas destas coisas. Misturava ensino básico com moralismo, com emocionalismo e, somado a isso, estava ali a heresia do evangelho como se fosse teologia da prosperidade. É por isso que é fundamental que os presbíteros saibam ensinar a sã doutrina. Não é só a habilidade de ensinar, mas é ensinar o conteúdo bíblico da sã doutrina. Quando nós lemos as cartas pastorais de Paulo a Timóteo, a Tito, Paulo fala o tempo todo da doutrina, da doutrina, da doutrina, da doutrina. Aqueles que ele colocou ali como presbíteros precisavam conhecer a doutrina para o fortalecimento da igreja. Então, quando os presbíteros eles conhecem a doutrina, tanto para isso é importante, tanto para o serviço da igreja, como para também cobrar do seu pastor fidelidade no ensino, para que ele ensine aquilo que de fato vai edificar a fé dos crentes. E é claro, a maior responsabilidade recai sobre aquilo que nós chamamos de o presbítero docente, ou seja, o que nós aprendemos a chamar de pastor. Então, mas se os presbíteros eles não forem instruídos na sã doutrina, eles vão aceitar qualquer tipo de ensino que o pastor levar, qualquer coisa que ele quiser ensinar. É por isso que o ensino, apesar de ser majoritariamente responsabilidade do presbítero docente, do pastor, o ensino não é tarefa exclusiva do pastor. Ele é o responsável por buscar e orientar o conteúdo e o que será ensinado, mas os presbíteros devem ensinar e os presbíteros devem saber se aquilo que está sendo proposto para o ensino é consistente com a fé reformada. É por isso que Paulo vai dizer o seguinte quando ele escreve a 2 Timóteo 2, em 2:2.
falando para Timóteo, o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e também idôneos para transmitir a outros. Então a responsabilidade de um pastor é aquilo que ele recebeu, ele ensina para outros, ensina essa doutrina para homens, para que eles se tornem presbíteros na igreja, a fim de que eles sejam capazes de ensinar essa doutrina para outros. Então, todos os presbíteros, eles devem ser homens fiéis. Eles devem ser homens capazes de aprender e capazes de instruir outras pessoas. Quando a gente lê lá em Atos 20, ali Paulo manda chamar todos os presbíteros de Éfeso. Todos os presbíteros. O que significa presbíteros docentes e regentes. Uma explicação aqui, eu acho que eu já falei isso nesse curso, mas eu não me canso e não é ruim repetir isso. Na igreja, todos aqueles que lideram, os presbíteros, todos são presbíteros. Nós aprendemos a chamar o pastor de pastor, mas na verdade todos os presbíteros são pastores. Presbíteros não são administradores. Presbíteros, eles não servem ali só para cuidar da organização das coisas. Presbíteros precisam pastorear, eles precisam ensinar, eles precisam visitar, eles precisam exortar, encorajar. Presbíteros precisam ser pastores. Existem aqueles que se afadigam integralmente ao estudo e ao ensino, e isso é o presbítero docente, aquele que nós chamamos de pastor, e há aqueles que auxiliam neste pastorado, que são os que nós chamamos de presbíteros, mas que seriam os presbíteros regentes. Eles, por causa das suas responsabilidades na sociedade, com o trabalho, e não estão integralmente dedicados à obra, eles são os auxiliadores, mas também são pastores. Tranquilo? Então ali Paulo manda chamar todos os presbíteros que haviam em Éfeso e afirmou que isso, o que inclui os presbíteros regentes e docentes, e afirmou que todos eles haviam sido constituídos bispos ou presbíteros sobre a igreja de Jesus Cristo para pastorear a igreja do Senhor. Então, é por isso que os presbíteros precisam ser conhecedores da sã doutrina, porque eles precisam ensinar e pastorear. Se os presbíteros não forem ensinados na doutrina, pode ser que ao invés de ajudar, eles irão prejudicar o ensino e a saúde da igreja. Às vezes o pastor quer ensinar a respeito da verdade e ele se opõe. Há uma igreja que eu conheço, o pastor é um amigo meu, ele inclusive saiu dessa igreja depois de 2 anos lutando muito lá. Que ele ensinar os nossos símbolos de fé, os símbolos da igreja presbiteriana, é uma igreja presbiteriana que eu estou falando. E ele ensinar a respeito das nossas confissões, da nossa confissão, dos nossos catecismos, e ele ensinar, por exemplo, sobre eleição, sobre predestinação, sobre a natureza corrompida humana. Os presbíteros se levantavam no meio do ensino, na escola bíblica dominical, e diziam, não, a gente não acredita nisso aqui. Então, eles não ajudavam e ainda atrapalhavam. Então, é por isso que todo pastor, ele precisa ser um teólogo. Nem todo teólogo é pastor. Há alguns teólogos que são acadêmicos, que escrevem livros para abençoar a vida da igreja. Mas todo pastor precisa ser um teólogo. Porque teologia cristã, teologia reformada, teologia da fé bíblica, o conhecimento de teologia é isso. É quem Deus é, o que ele fez e o que ele requer de nós. Se um pastor não sabe profundamente essas coisas, ele não é um teólogo e ele não pode ser um pastor porque não tem nada para oferecer para as pessoas. Mas qual é a diferença entre os pastores e os presbíteros? Eu já mencionei isso aqui, mas eu quero esclarecer de forma mais clara. Os pastores, os presbíteros docentes, que nós chamamos de pastores, eles são chamados para se dedicar integralmente ao estudo e ao ensino. Isso é basicamente a diferença. Que eles são chamados para se dedicar, para dedicar a vida inteira, integralmente, ao estudo e ao ensino. Eles vão estudar aí na preparação para o ministério e durante todo o resto da sua vida. Na igreja presbiteriana, de modo geral, como padrão, uma pessoa estuda 7 anos antes de ser ordenado um pastor. Ele fica 1 ano como aspirante, depois que manifesta o desejo de ser pastor, depois vai para o seminário, fica mais 4 anos e meio no seminário. Esse período do seminário, ele termina, ele fica mais 6 meses passando por sabatinas, fazendo exames, recebendo ali até que ele seja ordenado, e depois que ele é ordenado, ele fica mais 1 ano ajudando na igreja, antes que ele assuma necessariamente o presbiterato, entende? O pastoreio. Então o que acontece? São 7 anos de preparação, e depois é o resto da vida estudando. Então, ele tem a responsabilidade, o presbítero docente, o pastor, ele tem a responsabilidade de orientar e de conduzir todo o ensino na igreja. Ele é o responsável por zelar pelo conteúdo que é ensinado na igreja. Em tudo que se ensina, para as mulheres,
para as crianças, escola bíblica dominical, culto, inclusive na liturgia, porque a liturgia é uma maneira de ensinar a igreja. Paulo vai dizer o seguinte, quando ele escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 3, 1, 3 e 4. Admoesta certas pessoas para não ensinarem outra doutrina. Se um pastor vê alguém ensinando erro na igreja, é o dever dele admoestar, ou seja, repreender, falar, isso está errado, isso não deve ser ensinado aqui. Também, ainda, agora em 2 Timóteo 1, do 13 ao 14, Paulo vai dizer, mantém o padrão da sã doutrina, guarda o bom depósito da Escritura. Então, o pastor, ele é o responsável por orientar a igreja para que seja ensinada a verdadeira doutrina das Escrituras e para que ele, ali, seja acumulado o depósito da fiel Escritura. Então, o padrão da doutrina deve ser preservado pelo pastor. Agora, os presbíteros, como eu já mencionei antes, eles ensinam segundo a situação da vida e o momento deles permite. Mas eles fazem isso sob a direção do pastor. Não são eles que orientam aquilo que vai ser ensinado na igreja. O pastor, Então, a obediência pessoal do presbítero, ela é submetida àquilo que o pastor, quando o faz de forma fiel às Escrituras, ordena à igreja. Tranquilo? Continuando, então, o que eu quero mostrar aqui é que em níveis, nessa primeira parte, em níveis diferentes, ou concluindo essa primeira parte, em níveis diferentes, meus irmãos, a Bíblia afirma que tanto pastores quanto presbíteros têm a responsabilidade de ensinar na igreja. Tanto os dois precisam estar aptos para a tarefa de ensino. E isso não tem como fugir disso. Não tem como fugir desta responsabilidade àqueles que querem ser presbíteros. Agora, no segundo ponto da nossa aula, eu quero tratar o porquê é necessário que o presbítero seja apto para o ensino. Agora, deixa eu começar, antes de dizer por que é necessário, deixa eu dizer o que não significa ser apto para o ensino. Ser apto para o ensino, meus irmãos, não significa que a pessoa precisa ser um teólogo formado. Não significa que ele tem que ser um especialista em exegese. Não significa que ele tenha que ter domínio sobre as línguas originais. Essas habilidades são desejáveis e aqueles que os possuem ao usá-las, trazem benefício para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas não é isso que define ser apto para ensinar. Então, ser apto para ensinar no sentido positivo envolve algumas características dentro deste contexto de ensino eclesiástico, dentro desse contexto de ensino dentro da igreja. E quais são essas capacitações? Ou quais são essas características? Primeiro, ser apto para ensinar na igreja é ser capaz de ensinar publicamente. Não basta que a pessoa seja um verdadeiro crente, esteja cheio de boas intenções de ajudar. É necessário que o presbítero seja capaz de compreender o conteúdo de algo que ele aprende, que lhe é ensinado, e seja capaz de transformar essa compreensão em ensino claro, em aplicação para a vida dos crentes. Paulo, lá em 2 Timóteo 4,2, ele diz o seguinte: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Presta atenção, a gente não prega a palavra, a gente não ensina os irmãos da igreja só quando eles querem, só quando é agradável, só quando é oportuno. É quando é oportuno e quando não é também. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, o que o presbítero precisa fazer para poder exortar e corrigir? Ele precisa fazer isso com longanimidade e com a doutrina, com a compreensão correta da palavra. E também lá em 2 Timóteo 2, aquele texto que eu já disse, Paulo vai falar o seguinte: o que da minha parte ouviste de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Aqui Paulo está falando a respeito do ensino público. Ele está falando do ensino formal. Então, ser apto para o ensino é a única qualificação que basicamente difere o presbítero do diácono. Todas as outras coisas são muito similares. A única qualificação que é posta exclusivamente para o presbítero, que não está lá para o diácono, é ser apto para ensinar. Então, a primeira característica é que o presbítero, o ser apto para ensinar, envolve ser capaz de ensinar publicamente. A segunda coisa é que a segunda característica é sobre o conteúdo do que se ensina. Não é só, meus irmãos, olhar para uma pessoa, nossa, essa pessoa consegue ensinar bem. Não,
Isso até ateus, incrédulos, infiéis fazem. E às vezes fazem muito, muito bem. Na igreja, não basta saber ensinar, mas é necessário considerar e ter conhecimento do que ensinar. É necessário ter o coração e a mente saturados pela palavra de Deus. Foi o Senhor Jesus Cristo que disse que o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então o coração daquele que vai ensinar na igreja precisa estar cheio da palavra de Deus. O presbítero, por isso, precisa ser alguém dedicado à palavra. Precisa ser alguém dedicado à sã doutrina. Eu já encaixotei as coisas aqui porque a gente está de mudança, senão eu ia pegar para vocês verem. Mas presbíteros precisa ter um bom exemplar da confissão de fé, de estudo, algum guia de estudo da nossa confissão de fé. Precisa ter o breve catecismo, precisa ter o catecismo maior e ler essas coisas recorrentemente, para que ele conheça a escritura e a sã doutrina, ou seja, a interpretação correta das escrituras. O presbítero, ele não pode ser de forma nenhuma daqueles que desviam alguns da fé pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, como Paulo diz lá em 1 Timóteo 4:2. Aquele que é presbítero, ele não pode ser hipócrita de ensinar as escrituras e não ler, ele não pode ser hipócrita de mandar ou ensinar, ordenar que os irmãos vivam aquilo que ele não vive. É preciso então que ele creia na sã doutrina. É preciso que ele tenha vida de comunhão com a palavra de Deus. Uma terceira parte é justamente está relacionada a isso. É que ele precisa ser íntegro. Ele não pode ser hipócrita. Então, ele precisa ser apto para ensinar publicamente. Ele precisa ter o conteúdo, o conhecimento do que ensinar. E ele não pode ser hipócrita. Ele tem que viver a verdade que ele ensina. Então, ser apto para ensinar envolve essas três coisas. Agora sim, nós estamos prontos para poder responder a pergunta. Por que é necessário ser apto para o ensino? Primeiro, meus irmãos, porque a palavra de Deus, a Bíblia, é o poder que faz a igreja nascer e é aquilo que sustenta a fé dos crentes. É por isso que nós precisamos ser, os que vão liderar a igreja precisam ser aptos para ensinar. Porque a igreja nasce e é sustentada pela palavra. Então tem que se saber ensinar a palavra. Nós não podemos imaginar, ser ingênuos de pensar que apenas a leitura individual da Bíblia vai produzir maturidade espiritual nos crentes. Não vai. Não porque a Bíblia seja um problema, mas por causa da nossa incapacidade de compreender as Escrituras com clareza. Nós precisamos de ter quem nos ensine. É por isso que Deus concedeu à igreja homens com dons da palavra. Homens com dom de compreender as Escrituras e ensinar a outras pessoas. É isso que a gente lê lá em Efésios, capítulo 4. Quando a palavra de Deus, a pregação da sã doutrina, não ocupa o púlpito, outra coisa vai ocupar. E normalmente essa outra coisa se chama pragmatismo. O que é pragmatismo? É fazer aquilo que eu acredito que dá fruto, que dá certo. E o pragmatismo nada mais é, meus irmãos, do que a incredulidade na suficiência da palavra de Deus. A incredulidade na suficiência da pregação da palavra de Deus para atrair e para sustentar e amadurecer a fé dos crentes. Uma vez eu ouvi a esposa de um pastor presbiteriano dizendo que eles precisavam sempre estar inventando alguma coisa nova para manter os jovens na igreja. E aí eles faziam um monte de atividades e entretenimentos. Isso é pragmatismo, isso é infidelidade, isso é incredulidade. Aqueles jovens não estão na igreja por causa de Cristo, nem por causa da palavra de Deus. Eles estão ali por causa da diversão. E o dia que a diversão acabar e só a palavra de Deus for ensinada, eles vão embora da igreja. Infelizmente é isso que acontece. Então, é necessário ser apto para ensinar, porque é a palavra que faz a fé nascer e que sustenta o crente firme na fé e na igreja. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Quando a palavra de Deus é pregada, ela é o instrumento que o Espírito usa com poder para persuadir, para convencer, para fortalecer a fé dos irmãos e para convencê-los dos seus pecados. É isso que a gente faz no púlpito, é isso que a gente faz de casa em casa e pessoalmente. Então, é necessário ser apto para ensinar, porque a palavra que nós ensinamos, a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós ensinamos a palavra de Deus porque
é por meio dela que Deus gera e sustenta a fé e amadurece a fé dos crentes. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, meus irmãos, a palavra, nós precisamos ser aptos para ensinar a palavra, porque é ela que dá direção para a vida dos crentes. É isso que traz maturidade. Por isso que Deus concedeu à igreja homens com dons da palavra. Quando a gente olha lá para Efésios 4, versículos 12 a 14, a gente vai ver isso, que Deus deu estes homens com dons da palavra para a igreja como um presente, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, todos nós pensemos de uma forma só, para que nós não sejamos mais como meninos agitados por toda sorte de doutrina, por todo vento de doutrina, entende? A palavra de Deus é aquilo que dirige de maneira que nós deixamos de ser meninos. Sem o correto ensino da palavra de Deus, os crentes eles se tornam imaturos. Então eles são levados por toda e qualquer sorte de filosofia, de ideologia que pareça bonito. Alguém chega e apresenta uma coisa, fala uma coisa de maneira bonita, com palavras persuasivas, aí a pessoa já vai logo. Por quê? Porque ela não ouve a palavra. Agora, quando alguém ouve a palavra e ela ouve coisas que ainda que sejam extremamente bonitas, elas dizem, peraí, não, meu irmão, muito obrigado, eu não preciso disso, você está enganado, isso é uma mentira. Não é consistente com a palavra de Deus. Então, qual é a terceira razão para que nós preguemos a palavra? A primeira é porque a palavra de Deus é aquilo que faz nascer, sustentar e amadurecer a fé de Deus. A segunda razão pela qual é necessário ser apto para ensinar é porque é a palavra de Deus que dá direção para os crentes. E a terceira razão para ser apto para ensinar é porque é a palavra de Deus que aperfeiçoa os crentes. Quando nós olhamos para 2 Timóteo 3, 16 e 17, nós lemos o quê? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Não é perfeito no sentido de impecabilidade, mas é perfeito no sentido de crescimento, de deixar para trás quem nós fomos e nos tornamos mais parecidos com Deus a cada dia. Então, é o conhecimento da palavra que capacita o crente a viver como um verdadeiro crente. Meu sonho, o desejo do meu coração, meus irmãos, é que a nossa igreja chegue num nível em que eu, como pastor, eu possa sair de férias, ou se eu precisar me ausentar por alguma necessidade, eu não preciso chamar pessoas de fora para vir pregar aqui. Eu sair com a paz de que a igreja estará em boas mãos, cuidada por aqueles que Deus chamou para ser mestres da palavra na igreja. Esse é o plano do Senhor para toda a igreja. Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa responder uma pergunta. Que tipo de igreja nós queremos para os nossos filhos? Que tipo de igreja vocês querem para os filhos e para os netos de vocês? Uma igreja dependente de uma só pessoa, de um só líder? Que se morrer ou se for embora adoece a igreja? Ou uma igreja onde vários homens possam dirigir e alimentar o rebanho com a fiel palavra do Senhor como Deus ordenou? Então, se nós desejamos a segunda opção, vocês precisam se envolver. Não é bíblico, não é justo desejar uma igreja desta forma, onde os homens estão servindo e ensinando, e então os homens se recusarem a trabalhar. Ah, não, sabe, eu não quero. Ah, não, eu não sei. Ninguém nasceu sabendo, meus irmãos. Nós aprendemos. Deus concede graça, Deus concede dons. E ele dá àqueles que pedem também. Ele dá segundo lhe aprouver, mas a Bíblia nos ensina a pedir a Deus pelos dons. O que nós não podemos é nos acomodar e agir com preguiça ou covardia. Isso é inaceitável diante do Senhor. É por isso que é necessário que o presbítero seja apto a ensinar, para que nós sejamos uma igreja como Deus quer que ela seja. Pastor, entendi. O presbítero ele precisa estar apto para ensinar, mas eu não sei pregar. Eu não sei dar estudo. Então isso significa que eu não estou apto para ser presbítero? Será que o meu dom é ficar sentado no banco encorajando aqueles que sabem fazer? Meus irmãos, os dons, as aptidões que Deus dá são variados, porque variadas são as necessidades da igreja. Então, ainda que a pregação, por exemplo, seja o principal lugar de ensino na igreja, há várias outras situações em que um presbítero pode ensinar. Então, nessa terceira parte da nossa lição, o que eu quero falar aqui é quando um presbítero pode ensinar. Quais são os locais onde um presbítero pode manifestar o dom do ensino?
Nós já vimos que o ensino é um padrão estabelecido para todos os presbíteros, lembrem-se disso. Nós também já vimos porque é necessário que o presbítero seja apto para ensinar. E agora nós vamos ver quando ou onde o presbítero pode ensinar. A pregação, ela no culto, ela não é a única oportunidade de ensinar a vida da igreja. A Bíblia afirma que o presbítero ele precisa sim estar apto para ensinar, mas ela não diz onde. A pergunta é, então, quando e onde o presbítero pode ensinar? Para isso há muitas oportunidades, tanto no ensino ativo como no ensino preventivo. E os presbíteros eles devem estar envolvidos em ambos. O que é o serviço ou ensino ativo? O serviço ativo é aquele quando o presbítero ele está na frente da igreja ensinando para ela a respeito de alguma doutrina, alguma verdade bíblica, sobre o trecho das escrituras. Agora, preventivamente, o presbítero, ele trabalha e ele ensina quando ele se faz atento às coisas que ele percebe que a igreja está aprendendo, seja pela internet, seja através de livros, de amigos, de familiares, coisas que podem ser nocivos para a fé daquela pessoa e para a igreja. Quando isso acontece, os presbíteros eles têm o dever de assumir a sua autoridade para então persuadir as pessoas de que aquilo é um erro e orientá-las segundo a verdade. Esse cuidado começa onde? Lá na igreja? Não. Esse cuidado começa na prática do lar, dentro da nossa casa. Quando um pai ele ensina a palavra dos filhos, quando ele observa o que eles estão aprendendo, com quem estão aprendendo e corrige todo o erro que possa surgir. Agora, vamos pensar aqui em algumas situações formais onde os presbíteros podem ensinar na igreja. A primeira delas e a mais óbvia é a pregação no culto. Afinal de contas, a pregação no culto é o principal local de ensino dentro da igreja. A pregação, que vem da palavra grega kerigma, significa proclamação, significa a anunciação da salvação em Cristo mediante a fé, chamando os homens ao arrependimento. Então, isso é a pregação, é o querigma, é a proclamação da salvação mediante o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. Agora, o ensino, que vem da palavra grega didaquê, desculpe meus irmãos, é a exposição temática, por assim dizer, da sã doutrina. Nós vamos falar sobre ressurreição, nós vamos falar sobre predestinação, nós vamos falar sobre a vida eterna, nós vamos falar sobre pecado, sobre santificação. Então, doutrina é quando você sistematiza, você pega tudo aquilo que a Bíblia tem para dizer a respeito de um assunto e coloca ele dentro de um sistema de ensino. Ambas as coisas são necessárias. E na pregação as duas coisas acontecem. As duas coisas acontecem. A pessoa está pregando e ele vai usando ali, então, o ensino para poder pregar as verdades do Evangelho. Ambos têm ênfases diferentes, mas eles estão intimamente ligados. Então, o culto, sim, ele normalmente ele é responsabilidade principal do pastor, do presbítero docente. Por quê? Porque, como eu já mencionei, ele é que foi instruído formalmente para o exercício desse ministério. Tanto é assim, meus queridos, que o manual, a Constituição da Igreja Presbiteriana, diz que a liturgia, ou seja, tudo que acontece no culto, os textos que vão ser lidos, os cânticos que vão ser cantados, até as pessoas que vão orar naquele culto, tudo o que acontece ali, a palavra que vai ser pregada, tudo é uma prerrogativa exclusiva do pastor. A liturgia, do princípio ao fim, pertence ao pastor. Por quê? Porque é o pastor que conhece profundamente a teologia, ou pelo menos deveria. A teologia das músicas que vão ser cantadas. É o pastor que sabe o texto que ele vai pregar, o tema que ele vai pregar. Então, por isso, ele precisa pegar músicas, escolher músicas que estejam conectadas àquele texto. Os textos que vão ser lidos, eles precisam ter conexão com aquilo que vai ser pregado, porque o culto é um todo. Não é só um sermão que tem um tema. O tema, ele rege toda a liturgia daquele culto. Então, o pastor, ele é o principal responsável pela pregação. Mas, na ausência do pastor, os presbíteros, eles podem e devem conduzir o culto. Eles devem conduzir a pregação. Eles devem conduzir a liturgia. E isso, quando acontece, demonstra que aquela igreja possui uma liderança madura, uma liderança preparada. Mas não é só no culto que os presbíteros podem ensinar. Uma outra forma formal de ensinar são os estudos bíblicos. Na escola bíblica,
nos encontros, nos grupos de ensino, por exemplo, no ensino do discipulado Nova Vida, no ensino do Evangelho, no ensino das classes das crianças. Então, todas essas são ocasiões de ensinar a doutrina do Senhor. O ideal, meus irmãos, eu já falei isso para vocês, é que vocês mesmos se dispusessem, pastor, eu quero ensinar as nossas crianças. Entende? E seria melhor ainda que isso fosse feito entre os casais, marido e esposa. O marido ensinando e a esposa ali do lado como auxiliadora, um ajudando o outro, como deve ser. As nossas crianças aprenderiam desde cedo o valor da liderança masculina e o papel da mulher ao lado, ensinando, ajudando, auxiliando. Então, é muito importante que vocês desejem que isso aconteça na nossa igreja e trabalhem para que isso aconteça ali também. Há ensinos em contextos menos formais, como discipulados, reuniões de homens, na casa de irmãos que nos convidam para poder realizarmos culto na casa deles, para fazermos uma oração. Tudo isso é muito importante. Um outro contexto onde se ensina, e a gente não percebe isso, é na liturgia, na própria liturgia do culto. Só que muitas pessoas pensam na liturgia como uma coisa secundária, de pouca importância. Por quê? Porque elas ignoram o fato que, através dos textos que nós lemos, através das pequenas instruções, através da resposta da igreja por meio de oração e de cântico, ali está acontecendo um diálogo pactual entre Deus e o seu povo. Nós temos a impressão, nós somos ensinados, de que no momento do culto, Deus se torna uma pessoa passiva. É como se ele deitasse no sofá, como se estivesse assistindo um filme, relaxasse, agora eu vou ficar aqui participando, recebendo a minha adoração. Mas não é assim. Ao longo da história, Deus sempre teve a iniciativa. Deus disse e as coisas vieram a existir. Deus disse e o homem veio a existir. Deus, depois do homem haver se afastado dele, foi quem chamou Abraão. Deus foi quem falou com Noé. Deus foi quem chamou Moisés. Foi Deus que chamou Davi. Então, sempre é Deus que toma a iniciativa de chamar o seu povo e o povo simplesmente responde. E o culto, no culto é isso que acontece. Por isso que a liturgia do nosso culto é do jeito que ela é. É por isso que o nosso culto acontece do jeito que ele é. O que nós vemos acontecer no culto é um diálogo entre Deus e o seu povo. E um culto reformado não pode ser diferente. Quando um culto reformado acontece de forma diferente, ele está fazendo isso para agradar ao coração dos homens. Isso é mal. No culto reformado, Deus fala. É por isso que a gente começa lendo um salmo. Ali Deus está falando para a gente sobre qual é o motivo pelo qual nós estamos ali. Adorá-lo. Virtudes de Deus são reveladas, são lidas, ensinadas. E Deus está dizendo, venham me adorar. E nós respondemos com oração. Depois nós temos um momento de contrição. Deus fala conosco novamente pela palavra e Ele está nos dizendo, falando conosco a respeito da realidade do pecado, que precisa ser confessado e abandonado. E como nós respondemos? Confessando e orando ao Senhor. Depois, Deus fala conosco sobre a obra de Cristo Jesus, o meio pelo qual Ele nos perdoou e nos recebeu para Ele. E como que nós respondemos? Mais uma vez, nós respondemos com oração e com cânticos. Depois Deus fala conosco por meio da pregação da palavra. E como que a gente responde? Orando e cantando alguma coisa como resposta àquilo que nos foi ensinado. Isso é a liturgia do culto. Prestem atenção quando nós estamos no culto. Deus fala e nós respondemos. É por isso que na nossa igreja não é só o sermão que tem um tema. A liturgia toda segue o tema do sermão. Então, quando a liturgia de uma igreja, toda igreja tem liturgia. Ela pode não ter consciência disso, mas toda igreja tem uma liturgia. Quando a liturgia de uma igreja ela é focada em músicas, em teatro, em leituras curtas da palavra, em sermões curtos, porque as pessoas não têm mais paciência, têm como que comichões nos ouvidos e não querem mais ouvir essa doutrina. 30 minutos de palavra já é suficiente, 1 hora é um absurdo que ninguém suporta. Quando isso acontece em algumas igrejas, o que essa igreja está mostrando é que ela tem pouco ou nenhum apreço pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. Então, essas são algumas oportunidades formais de ensino. Mas também há oportunidades informais de ensino, onde os presbíteros podem ministrar. Por exemplo, em visitações regulares. Como eu disse, presbíteros são pastores. Eles precisam visitar o rebanho. E aqui a gente tem entre os presbíteros da nossa igreja um cronograma de visitação anual. Nessas visitas, os presbíteros eles têm
a oportunidade de ouvir os irmãos e, a partir daquilo que eles ouvem, ensinar, corrigir, repreender, encorajar os irmãos a partir das Escrituras. Esse é um excelente momento para ensinar a respeito de diversos assuntos, sobre família, sobre finanças, sobre oração, sobre casamento, sobre santidade. Então, as visitas regulares é um bom momento, são um bom momento para nós podermos ensinar. A outra forma de ensino informal são as visitas específicas. São visitas para tratar necessidades pontuais da igreja. Por exemplo, um irmão que está muito ausente nos cultos, uma família que está passando por problemas conjugais, um irmão que está enfermo, uma família que está em luto, o nascimento de um filho, em outras circunstâncias. São oportunidades para nós ministrarmos de uma forma breve a palavra do Senhor. Então, ser apto para ensinar não se restringe ao púlpito ou à escola bíblica dominical, mas envolve aproveitar todas as ocasiões para ensinar a palavra em cada circunstância da vida. Tranquilo? Então, nós olhamos aqui onde, esse foi o terceiro ponto da nossa lição, ou quando os presbíteros podem ensinar. A quarta coisa que nós vamos pensar agora é como é que alguém pode se tornar apto para ensinar? É possível isso? Será que a pessoa já nasce com isso ou ela pode aprender? Meus irmãos, há sim a possibilidade de nós adquirirmos habilidades espirituais, pela prática, pela oração, pela súplica. E há diversas formas como alguém pode se tornar apto para ensinar. Mas qual o detalhe? Todas exigem trabalho e fidelidade. Infelizmente, é muito comum ouvir irmãos dizendo coisas do tipo: pastor, eu gostaria tanto de orar melhor, sabe? De conhecer mais a Bíblia, de ser capaz de ensinar, de evangelizar. E depois de ouvir essas coisas e reconhecer como bons desejos, normalmente a pergunta que eu faço para as pessoas é: certo, mas quanto tempo você tem se dedicado a aprender essas coisas? E normalmente a resposta nenhum, pastor. Meus queridos, o problema não é que as pessoas não aprendem e que Deus não queira dar os dons. É porque as pessoas não querem trabalhar para recebê-los. A salvação é sim pela graça, mas a edificação vem pelo serviço, pelo trabalho, pelo esforço, pela negação de si mesmo. Muitas pessoas que desejam algo, sobretudo nos aspectos espirituais, não trabalham por elas porque foram ensinadas de que as coisas acontecem como que mágica espiritual. Uma coisa mística. Eu deito, oro, peço a Deus e no outro dia eu acordo com aquilo. E não é assim. Quando a gente olha para Provérbios 21, 25, ali nós lemos que o preguiçoso morre desejando porque as suas mãos se recusam a trabalhar. E isso é verdade no que diz respeito às habilidades espirituais. Então, o que nós estamos fazendo agora, neste nosso curso, é justamente desenvolver consciência e habilidade para que vocês sejam aquilo que Deus quer que vocês sejam e tenham maior conhecimento dele e capacidade para ensinar outras pessoas. Agora, como é que eu posso me tornar apto para ensinar, por exemplo, na pregação? Meus irmãos, é necessário estudo, é necessário dedicação. Isso não depende apenas de boa vontade, isso não depende apenas de oração e de revelação mística e sobrenatural. Não, não é isso. É necessário treinamento. É necessário saber o que estudar, o que você precisa buscar quando você está estudando um texto. É necessário você refletir sobre o contexto histórico daquilo, o contexto literário daquilo, por que aquele texto está naquele lugar, entender a estrutura geral de um livro que você está pregando, para poder saber como é que aquela porção que você vai pregar contribui para o todo do livro. Isso é estudo? Não é coisa que vem do nada. É necessário estudo. E à medida que nós estudamos, o Espírito Santo nos habilita a fazer essas coisas. Como é que eu posso me tornar mais apto para ensinar nos estudos bíblicos? Como que eu posso fazer isso, seja na transmissão de um tema, seja no ensino de um trecho das Escrituras? Da mesma forma, exige estudo. Você precisa aprender para ser capaz de ensinar. Uma prática muito útil, meus irmãos, é anotar, por exemplo, como é que a gente aprende a ensinar. Durante as nossas reuniões, seja no culto, seja na escola bíblica dominical, você tem um caderninho de anotação. E aí vocês começam a anotar a estrutura daquilo que é ensinado. Você, por exemplo, vamos pensar no sermão, você vai anotar o texto, você vai anotar o tema, você vai anotar o que foi dito na introdução, você vai anotar os pontos principais, você anota as aplicações.
Porque você vai criando na sua mente, de uma forma sistemática, uma estrutura de ensino. Então você vai aprendendo e ensinando. Então, você pode, a partir disso, buscar oportunidades para ensinar pequenas porções da Escritura, tendo alguém mais experiente do seu lado. Então a gente tem visto alguns dos nossos irmãos ensinando. O Flávio tem ajudado com a liturgia, o Stefferson tem ajudado com a liturgia nas nossas reuniões de doutrina de quarta-feira. Por quê? Porque a gente tem trabalhado para desenvolver as habilidades destes irmãos, para que, estando diante da igreja, a igreja possa reconhecê-los como mestres, pessoas que posteriormente, possivelmente, podem vir a se tornar presbíteros na igreja. Para isso é necessário ter o hábito de ler, para isso é necessário criar-se o hábito de estudar. A gente também ensina, como eu já mencionei aqui, na liturgia. E a liturgia, meus irmãos, é um excelente lugar para começar a aprender a ensinar no público. Porque ela é breve, ela é curta, você não fica ali o tempo todo. Você tem momentos que você aparece ali, entende? Mas é necessário que você dedique tempo ao estudo. As pessoas que ajudam na liturgia, normalmente eu mando para eles a liturgia na quinta-feira. E aí eles têm tempo para poder estudar a liturgia, para chegar ali e fazer aquilo com excelência no domingo. Você também tem a oportunidade de ensinar quando você está aconselhando. Tem a oportunidade de ensinar, se tornar mais excelente, apto, melhor para ensinar, através da exortação. Para isso, você precisa ser capaz de identificar necessidades, ajudar os irmãos a temer a Deus, perceber aqueles que não têm andado no temor do Senhor. Mas para ser apto para ensinar na exortação, você não pode temer aos homens. Esse é o segredo. Pedir a Deus um coração que tema somente a Ele. Se nós nos acovardarmos, se nós ficarmos com medo de falar com as pessoas e elas se ofenderem, de entrar em brigas por causa do nome do reino do Senhor, então nós nunca vamos ser aptos para ensinar em lugar nenhum. Nós também podemos nos tornar mais aptos para ensinar o Evangelho. Para isso é necessário que a gente se dedique ao estudo do Evangelho. Na nossa igreja, nós preparamos uma apostila para isso. Todos os irmãos que estão aqui precisam saber de cor aqueles 4 pilares da mensagem do Evangelho e precisam ser capazes de comunicar esses 4 pilares do Evangelho em poucos minutos. É fundamental que isso aconteça, meus irmãos. É necessário que isso aconteça, que se saiba fazer isso. Então, nós precisamos desenvolver a capacidade de ensinar. Tudo isso depende do quanto nós confiamos na promessa de Deus. Paulo mesmo, o grande apóstolo Paulo, ele via que ele não era capaz para essas coisas. Quando nós lemos 2 Coríntios, capítulo 3, os versículos 5 ao 6, Paulo diz o seguinte: não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Paulo está dizendo, nós, às vezes, talvez alguém olhe para a gente e fale, nossa, como eles são capazes. Mas essa capacidade não veio de nós. Deus nos habilitou para que nós nos tornássemos ministros dessa nova aliança que é em Cristo Jesus. Essa é uma promessa. Deus nos habilita. Se nós desejarmos ensinar e nos dedicarmos, o Senhor nos dará tudo que nós precisamos para isso. Uma última coisa que eu quero refletir nessa noite, já refletimos em 4. Quais foram as 4 coisas que nós refletimos aqui? Vamos rememorar. Nós já aprendemos que o ensino, ser apto para ensinar, é um padrão para todos os presbíteros. Nós também já aprendemos porque é necessário que o presbítero seja apto para ensinar. A terceira coisa que nós aprendemos é quando ou onde se pode ensinar, não é só no púlpito. E por fim aqui, nós vimos, o 4º ponto foi que nós podemos nos tornar melhores ensinadores. Nós podemos nos tornar aptos para ensinar, ainda que naturalmente a gente não tenha percebe essa habilidade em nós. Por fim, o que eu quero falar com vocês é sobre como nós podemos ensinar. Como é que nós podemos fazer isso para o benefício da igreja, como Deus quer? Essa é a parte prática do ensinar. A primeira coisa essencial para quem deseja ensinar na igreja é ensinar, meus irmãos, com dependência do Espírito. O ensino eclesiástico exige dependência do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, versículos 4 e 7, Paulo diz: quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes? Eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus.
Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Percebam que Deus, ele requer de nós dependência dele. Percebam que Paulo está dizendo que eu faço as coisas em fidelidade, mas é Deus que dá os frutos. Então percebam, meus irmãos, que depender do Espírito é ser fiel àquilo que a palavra nos diz, àquilo que o Espírito nos revelou. Então Deus requer de nós fidelidade. Porque se nós somos fiéis às Escrituras, por mais doloroso que isso seja, por mais difícil que isso seja, por mais que isso possa gerar contendas, como na história da igreja sempre gerou contendas entre aqueles que são fiéis e os que são infiéis, os que negociam a palavra do Senhor, foi esta fidelidade que manteve a igreja de pé até hoje. Então depender do Espírito é ser fiel àquela instrução que nós temos da palavra de Deus. É ensinar com clareza aquilo. Deus não requer de nós frutos, Deus requer de nós fidelidade. Trabalhamos para a salvação dos eleitos, nós trabalhamos para a edificação dos santos, e nós fazemos isso dependendo do Espírito, ensinando com fidelidade. Então, o ensino só alcança o seu objetivo quando o Espírito Santo age através daquele que ensina. E o Espírito Santo só age através daquele que ensina com fidelidade. A segunda coisa sobre como ensinar, depois de depender do Espírito, é ensinar com humildade. Meus irmãos, nós não temos nada que nós não tenhamos recebido primeiro de Deus. Quem ensina, preste atenção nisso, não é maior do que aquele que é ensinado. Pelo contrário, quem ensina é menor, porque ele aprende para ser servo de quem ele vai ensinar. Então, estar diante da igreja ensinando a palavra de Deus deve produzir em nós não soberba, mas humildade, temor, tremor. Se houver bons resultados, nós lembramos que não vieram de nós recebemos de Deus. Se não virmos os resultados, nós reconhecemos a soberania do Senhor. Basta nós lembrarmos, por exemplo, do profeta Ezequiel, a quem Deus enviou e disse que ele estava sendo enviado a um povo que não daria ouvidos à pregação dele. E quando a gente lê todo o livro do profeta Ezequiel, a gente não vai ver conversão de pessoas pela pregação dele. Foram anos, décadas de ensino, sem aparentemente ver frutos. Mas ele foi fiel. Ele foi humilde, sabendo que aquelas pessoas precisavam de ouvir o que ele tinha para ensinar. Mesmo que elas não queriam ouvi-lo. Ele insistiu, sendo oportuno ou não oportuno. A terceira coisa sobre como ensinar é que nós precisamos ensinar com coragem. Quando a gente olha para 1 Tessalonicenses 2,2, Paulo diz o seguinte: tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Não foi em tempos fáceis, foi em tempos de muitas lutas que Paulo anunciou o Evangelho com coragem. Então, assumir a responsabilidade na igreja para ensinar, meus irmãos, não é fácil. Precisa de coragem. Porque me respondam, não é muito mais fácil, não é muito mais confortável ficar quieto? Não se expor diante das pessoas? Não correr o risco de errar? Não correr o risco de ser criticado? Então, é mais fácil não querer orar em público. É mais fácil não assumir responsabilidades. Dizer não, ou então dar desculpas que, se não são falsas, são apenas escapes para não ensinar. Só que isso é covardia. E covardes não entram no reino dos céus. É por isso, meus irmãos, que quando vocês são chamados para orar, vocês devem orar. Porque é o que Deus quer de vocês. Não é que o pastor ou o presbítero quer que vocês orem. Deus quer que vocês façam isso diante do Senhor. Porque quando nós oramos, nós ensinamos a igreja. Deus chama homens a ser homens de coragem. Não foi isso que ele disse a Josué, lá no capítulo 1 de Josué? Ser forte e muito corajoso. Não é qualquer coragem, é muita coragem. Porque para ser fiel a Deus, para poder se colocar diante do povo de Deus e ensinar a verdade, precisa-se de coragem. Deus diz, não te mandei eu. Ele não fala assim, olha, eu não aconselhei, não te mandei eu não te dei uma ordem. Então ser forte, ser corajoso, não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo. Então, meus irmãos, tenham coragem para ensinar. Tenham coragem para ensinar. Mesmo quando vocês não se sentirem à vontade, mesmo quando vocês estiverem com medo. Porque o que importa não é nós nos sujeitarmos aos nossos medos. O que importa é que, como crentes, nós devemos nos sujeitar à vontade de Deus.
Por fim, eu já mencionei isso aqui, nós precisamos ensinar com fidelidade. É assim que se ensina. Paulo vai dizer lá em Romanos 12, 7. Aquele que ensina, esmere-se por fazê-lo. No ensino nós enfrentamos muitas tentações. A vaidade, o medo de não falarmos isso ou aquilo pelo receio de ofender alguém. Nós enfrentamos a incredulidade daqueles que vão nos ouvir. Nós enfrentamos a tendência de querer ensinar somente aquilo que a gente gosta mais. Mas Deus nos chama à fidelidade. Ensinar por obediência. Ensinar a palavra. Ensinar tudo o que ela diz para o povo de Deus. Não só o que eu acho fácil, não só o que eu gosto. Agora, onde é que isso começa? Não é na igreja, meus irmãos. É em casa. Homens, vocês precisam ensinar essas coisas em casa. Comecem estudando com os filhos o breve catecismo. Comprem um bom exemplar de estudo do breve catecismo. Usem eles no culto do lar. Peguem livros e leiam com a família. Eu faço isso com os meus filhos aqui em casa. Livros que vão edificar a fé, leia junto com eles, discuta junto com eles. É ali que nós vamos começar a praticar o ensino. O lar é a primeira igreja onde nós pastoreamos. Concluindo, meus irmãos, são os homens, não as mulheres, homens da igreja. Não que eu esteja menosprezando as mulheres, mas o que eu estou dizendo é a respeito de propósito. E o propósito de Deus é que sejam os homens da igreja. Especialmente os presbíteros, que devem conhecer a sã doutrina e serem capazes de ensiná-la e avaliar se aquilo que o pastor está propondo é consistente com as Escrituras. Os líderes têm a responsabilidade de verificar se o ensino que está sendo ministrado é de acordo com as Escrituras. Pastores só ensinam erro na igreja onde os presbíteros são negligentes em conhecer a verdade e a sã doutrina. Se o ensino é fraco na igreja, então o pastor deve ser advertido pelos presbíteros. Se o ensino é errado e o pastor não corrige, então a igreja, junto com os presbíteros, tem que procurar um outro pastor. Agora, como é que os presbíteros irão fazer isso se eles não forem aptos para ensinar? Se eles não forem conhecedores do conteúdo da sã doutrina? Então, a aptidão para ensinar ajuda os presbíteros a crescerem espiritualmente e a avaliar se o ensino que está sendo ofertado na igreja está promovendo a saúde espiritual, a santificação e o amadurecimento na fé. Amém? Assistam essa aula, façam um resumo aula e na próxima lição nós vamos começar a aprender na prática, a preparar estudos e a ensinar. Tá bom? Que o Senhor os abençoe. Até a próxima aula. Um abraço.